Bom dia. Tem gente que chega aos 60 tomando 10 tipos de remédio, não anda 100 metros sem ficar sem fôlego e precisa ficar sentado o dia todo. Envelhecer todo mundo vai. Mas viver assim, não. Por isso, vou ensinar os 7 melhores alimentos para a saúde. E o saqueco do último é o que mais faz diferença, na minha opinião. Primeiro, couve. Não é qualquer verdura, é couve mesmo. A folha verde escura, aquela que a gente planta no quintal e que brota o ano inteiro se cuidar direito. Todo dia, de manhã cedo, eu tomo um copo de suco batido. Couve crua, limão, um pouco de água, nada mais. Sem açúcar, sem mel, sem fruta doce para disfarçar. Tem gente que estranha o gosto no começo, mas o corpo acostuma rápido. Demorei uns bons anos para entender por que isso fazia diferença. Quando eu tinha uns 50 e poucos anos, comecei a perceber que acordar era mais pesado. Não era preguiça. Era como se o corpo tivesse ficado mais denso, mais lento. A digestão não funcionava do mesmo jeito. Comia e ficava estufado, inchado, com aquela sensação de peso que não passa. Aí um dia, meio por acaso, meio por necessidade, comecei a tomar esse suco. Não foi de uma hora para outra, mas depois de uns 2 meses o corpo começou a responder diferente. A barriga funcionava melhor. O inchaço diminuiu. Acordar ficou mais leve. Couve é um alimento rico em fibras e micronutrientes. Muita gente percebe melhora do intestino e da sensação de estufamento quando inclui com regularidade. Não é mágica, é o corpo respondendo a algo que ele reconhece como útil. A forma de fazer é simples. Pega 3, 4 folhas de couve bem lavadas, tira o talo grosso do meio, bate no liquidificador com meio limão espremido e meio copo de água. Bate bem batido. Toma em jejum antes de comer qualquer coisa. Espera uns 20 minutos e aí como o que quiser. Não preciso tomar todo dia da vida. Mas quanto mais regular, melhor o corpo responde. Eu tomo 6 vezes por semana. Domingo, eu pulo. Segundo, alho. Alho cru. Não é alho cozido no feijão, no arroz, no tempero. É alho cru mesmo, mastigado, amassado, engolido. Quando eu tinha uns 55 anos, comecei a sentir umas pontadas no peito. Nada forte, nada que derrubasse, mas estava ali. Incomodava. Dava medo, né? Porque quando o peito aperta, a gente já pensa no pior. Fui no médico da cidade. Ele pediu o exame. Deu que minha pressão estava começando a subir, o colesterol também. Ele quis me dar remédio. Eu falei que ia pensar. Agora, sendo sincero, dor no peito, pressão alta, glicose alta ou colesterol alterado não devem ser tratados só com alimentação. Precisam de avaliação médica. No meu caso, o médico considerou que eu podia tentar ajustar a rotina primeiro, mas com acompanhamento. Não foi decisão que tomei sozinho. Voltei para casa e comecei a prestar mais atenção. Percebi que quando eu comia alho cru, não muito, só um dente, 2 no máximo, o peito ficava mais tranquilo. A sensação de aperto diminuía. Não foi da noite para o dia, mas depois de uns 3, 4 meses comendo alho todo dia e voltando no médico para acompanhar, os exames mostraram melhora. A pressão tinha baixado um pouco, o colesterol também. O alho pode ter efeito modesto sobre pressão e saúde cardiovascular em algumas pessoas. Não substitui remédio quando há indicação médica, mas como parte da rotina alimentar, muita gente percebe benefício. O jeito que eu como é assim. De manhã, depois do suco de couve, eu pego um dente de alho, descasco, corto em pedaços pequenos e engulo com água, como se fosse comprimido. Não mastigo muito porque o gosto fica muito forte, queima a boca, mas precisa amassar um pouco com o dente só para liberar o que tem dentro. Às vezes faço diferente. Amasso o alho, misturo com um fio de azeite, passo no pão. Como assim? O azeite ajuda a descer e o pão segura um pouco o ardido. Agora tem que tomar cuidado. Alho em quantidade pode aumentar risco de sangramento, então quem usa remédio anticoagulante ou vai fazer cirurgia precisa avisar o médico. Não é brincadeira. Tem gente que reclama do cheiro. Eu mastigo uma folha de hortelã depois ou tomo um café, resolve. Terceiro, limão. Limão todo dia, de preferência em jejum antes de qualquer coisa. Eu sei que muita gente acha que limão é ácido demais, que ataca o estômago, e de fato, algumas pessoas, especialmente com refluxo ou gastrite, podem piorar. Cada corpo reage de um jeito. No meu caso, demorei para entender isso. Quando eu era mais novo, tinha azia direto, comia, dava queimação, tomava aqueles remédios de farmácia, melhorava na hora, mas voltava no dia seguinte. Um dia, comecei a tomar água com limão de manhã. Meio limão espremido em um copo de água morna.
Tomava em jejum, esperava meia hora, aí comia. A azia foi sumindo aos poucos. Em 2 semanas já quase não sentia mais. Em 1 mês, parou completamente. Muita gente tolera bem água com limão e percebe melhora na digestão. O limão ajuda o fígado a trabalhar, facilita a quebra de gordura, mas não é universal. Tem gente que não se dá bem e precisa evitar. Eu uso limão de várias formas. De manhã, na água morna, durante o dia, espremo no feijão, na salada, na carne, não desperdiço. Às vezes, quando o corpo está mais pesado, eu faço uma limonada sem açúcar e tomo ao longo do dia. Tem gente que reclama dos dentes, que o ácido ataca o esmalte. Eu lavo a boca depois, passo água. Nunca tive problema, mas é bom prestar atenção nisso. Quarto, gengibre. Gengibre é forte. Não é todo mundo que aguenta no começo. Mas quando o corpo acostuma, não quer ficar sem. Eu comecei a usar gengibre quando percebi que minhas juntas estavam começando a doer. Joelho, ombro, punho, dor que vai e volta, que piora com tempo frio, que atrapalha o movimento. Gengibre pode ter efeito modesto em alguns sintomas de inflamação. Não é garantia, não funciona igual para todo mundo, mas quando funciona, a gente sente. Quando eu comecei a tomar chá de gengibre todo dia, em 2 semanas a dor diminuiu. Em 1 mês, estava bem melhor. Não sumiu completamente, mas ficou mais tolerável. O jeito que eu faço: pego um pedaço de gengibre do tamanho do meu polegar, descasco, corto em fatias finas, coloco numa caneca e jogo água fervendo por cima. Deixo uns 10 minutos tampado. Depois coo e tomo. Às vezes tomo puro, às vezes misturo com limão. Gengibre esquenta por dentro, ajuda a circulação, ajuda o corpo a reagir melhor ao frio, à umidade. Quem tem problema de circulação, pé frio, mão fria, pode sentir diferença. Eu tomo gengibre 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Não tomo de noite porque me deixa muito esperto, dificulta o sono. Agora, tem que ter cuidado. Gengibre pode dar azia e irritar o estômago em algumas pessoas. E assim como o alho, quem usa anticoagulante precisa conversar com o médico antes de usar regularmente. Tem gente que não gosta do ardido. Eu digo, começa com pouco, um pedacinho pequeno, vai aumentando devagar. O corpo acostuma. Quinto, mamão. Mamão todo dia, de manhã, em jejum ou logo depois do suco de couve. Mamão regula o intestino de um jeito que nada mais faz. Não é laxante, não é remédio, é regulação natural. O corpo aprende a funcionar no horário certo, sem esforço, sem dor. Quando eu tinha uns 60 anos, meu intestino começou a ficar preguiçoso. Passava 2, 3 dias sem funcionar direito. Quando funcionava, era com esforço, com desconforto. Isso vai mexendo com o corpo todo. A gente fica pesado, mal-humorado, inchado. Comecei a comer mamão todo dia. Meia fatia, às vezes uma fatia inteira, dependendo do tamanho. Em 1 semana, o intestino voltou a funcionar todo dia, de manhã sem esforço. O mamão não força, ele ajuda o corpo a trabalhar no ritmo dele. É suave, é natural. Prefiro o mamão papaya, que é menor, mais doce, mas o mamão formosa também serve. O importante é que esteja maduro, não verde demais, não passado demais. Às vezes eu misturo com um pouco de aveia ou com linhaça moída. Fica bom e ajuda ainda mais o intestino. A linhaça dá aquela sensação de saciedade e também colabora com a regularidade. Sexto, feijão. Feijão todo dia. Não tem como viver bem sem feijão. Tem gente que tira o feijão da comida porque acha que engorda, que dá gases, que é pesado. Mas feijão é o que segura o corpo, é o que dá força para o dia, é o que mantém a energia estável. Eu como feijão no almoço, todo dia. Feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, qualquer um serve. Mas precisa ser feijão de verdade, feijão que a gente cozinha, não feijão de lata. O feijão é fonte de fibras, proteína vegetal e micronutrientes. Ajuda o sangue, ajuda o intestino, ajuda o músculo a não perder força com a idade. Quando eu parei de comer feijão por uns tempos, achei que ia me sentir mais leve. O que aconteceu foi o contrário. Fiquei mais cansado, mais fraco, com menos disposição. Voltei a comer e o corpo respondeu rápido. O jeito de fazer o feijão também importa. Deixo de molho na noite anterior pelo menos 8 horas. Isso tira parte do que causa gases e facilita a digestão. É um truque antigo, mas funciona. Cozinho com alho, cebola, louro, nada muito pesado. Não precisa comer uma panela de feijão. Uma concha, 2 conchas já é suficiente. O corpo pega o que precisa.
Sétimo, inhame. Inhame cozido, de preferência de manhã, antes do café ou no lugar do pão. Inhame é raiz, é forte, é denso, mas não pesa. Ele dá energia que dura, não é aquela energia rápida que vem e vai embora. Eu comecei a comer inhame quando percebi que minha glicose estava oscilando muito. Comia pão, ficava bem por 1 hora, depois caía, ficava tonto, fraco, com fome de novo. Troquei o pão pelo inhame, cozinho 3, 4 inhames de uma vez, guardo na geladeira. De manhã, esquento um no vapor, como com um fio de azeite e sal, às vezes como puro mesmo. O inhame segura a fome por mais tempo. Não dá aquele pico de energia que depois despenca, é uma energia constante e tranquila. Inhame é um bom alimento, rico em carboidratos complexos e fibras. Faz parte da minha rotina há anos e o corpo responde bem. O jeito de cozinhar é simples, lava bem, não precisa descascar, pode cozinhar com casca mesmo. Coloca na panela com água e deixa cozinhar até ficar macio. Quando espetar com o garfo e entrar fácil, tá pronto. Guardo na geladeira e vou comendo ao longo da semana. Dura bem, não estraga rápido. Bom, agora vem o que eu disse lá no começo. A melhor coisa que aprendi e o maior problema. O maior problema, o que mais atrapalha o corpo a envelhecer bem, não é só o açúcar, não é só a gordura, não é só o sal, é comer de noite. Comer tarde, comer pesado, comer e deitar. Demorei anos para entender isso. Eu jantava às 8, 9 da noite. Comia bem porque estava com fome. Comia arroz, feijão, carne, salada, tudo normal. Mas o corpo não descansava direito. Acordava cansado, com a boca ruim, com o estômago pesado. A digestão ficava lenta, o corpo ia ficando mais inchado, mais denso. Quando eu comecei a jantar mais cedo, 6 horas, no máximo 7, e a comer menos à noite, tudo mudou. O sono ficou mais profundo. Acordar ficou mais leve. O corpo começou a funcionar melhor durante o dia. Jantar mais cedo e mais leve pode melhorar sono e refluxo em muitas pessoas. Refeições grandes e tardias atrapalham o descanso, sobrecarregam a digestão, dificultam o sono reparador. Hoje eu janto cedo, como pouco, às vezes só uma sopa leve, ou uma fruta, ou um chá com pão. Nada pesado. E a melhor coisa, a que mais fez diferença de tudo, ficar algumas horas sem comer. Não é jejum de não comer nada o dia inteiro, é dar um descanso para o corpo entre uma refeição e outra. Eu como a última refeição do dia às 6 da tarde. Só volto a comer no dia seguinte às 8 da manhã. 14 horas sem comer. Nesse tempo, o corpo descansa, a digestão para. O organismo tem tempo de se reorganizar. Foi a coisa que mais mudou minha rotina depois dos 60, mais do que qualquer alimento específico. Ficar algumas horas sem comer pode ajudar algumas pessoas a organizar melhor a rotina alimentar e evitar excesso calórico. Não é indicado para todos. Quem tem diabetes, quem está muito magro, quem usa certos remédios, quem tem histórico de hipoglicemia ou fragilidade, precisa conversar com o médico antes. No meu caso, o corpo respondeu bem. Acordo disposto, com a mente clara, com o corpo leve. Não é difícil. Você janta às 6, não come mais nada. Pode tomar água, pode tomar um chá sem açúcar, mas nada de comida. No dia seguinte, acorda, toma seu suco de couve, come seu mamão, seu inhame e segue o dia. O corpo se acostuma rápido. Em 3 dias, já não sinto mais fome de noite. Em 1 semana, já percebi diferença no sono, no despertar, na disposição. Então, é isso. 7 alimentos, simples, fáceis de achar, baratos. E o hábito de jantar cedo e dar descanso para o corpo. Não é sobre comer coisas especiais importadas, caras. É sobre comer o básico, comer direito, comer no horário certo e respeitar o tempo do corpo. Eu não prometo que vai funcionar igual para todo mundo. Cada corpo é um corpo. Mas se você testar por um tempo, com acompanhamento, se tiver qualquer condição de saúde, pode ser que sinta diferença. O corpo responde quando a gente presta atenção, quando a gente respeita o tempo dele, quando a gente para de forçar. Vou ficando por aqui.